Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Kielce Meyer. Hoje veremos alguns probleminhas de adição e subtração com números inteiros. Por exemplo, será que eu consigo subtrair 3 menos 7? Bom, antes você falava assim, não, mas menos 7 não dá. Agora que você já conhece os números inteiros, é possível fazer essa conta. De que maneira? É o que aprenderemos agora. Vem comigo para os exemplos. Lorena e Alice estavam jogando dados. Elas jogaram 3 vezes. O dado vermelho representa valores negativos e o dado branco, valores positivos. O objetivo é descobrir o resultado de cada partida. Bom, na primeira partida, elas jogaram e o dado branco saiu o número 5, o dado vermelho saiu o número 3. Então, qual a operação que nós faremos? Lembra, o branco é positivo, o vermelho negativo. Então, eu tenho mais 5 mais menos 3. Como assim? Primeiro, a gente tem que eliminar o parênteses. Se eu tenho um mais fora do parênteses e um menos dentro do parênteses, eu tenho sinais diferentes. Então, eu vou substituir isso aí por um número negativo. Mas antes, vamos entender essa continha na reta numérica. Eu tinha mais 5. Se eu estou somando o menos 3, quer dizer que eu estou voltando 3 unidades. Ao voltar 3 unidades, onde que eu parei? No mais 2. Então, o resultado dessa operação é exatamente 2. 5 menos 3 é 2. Agora, na segunda partida, o dado branco saiu 2, o dado vermelho saiu 4. O que isso quer dizer? Que eu tenho a conta mais 2 mais menos 4. Bom, vamos ver na reta numérica. Estou lá no 2. Se eu estou somando menos 4 unidades, eu estou voltando 4 unidades. Onde que vai parar depois que eu voltar 4 unidades? Vai parar no menos 2. Então, essa conta equivale a 2 menos 4. Como assim? Lembra, o 4 é negativo. Quer dizer que eu voltei 4 unidades e parou no menos 2. Então, eu tenho como resultado dessa operação o menos 2. Agora, a terceira partida. O dado branco saiu 3, o dado vermelho também saiu 3. Vamos ver. 3 menos 3 é a conta que eu preciso fazer. Na reta numérica, eu parto do mais 3. Agora, se eu voltar 3 unidades, vai parar exatamente aonde? No 0. Isso quer dizer que, se eu estiver subtraindo a mesma quantidade, sempre vai dar o resultado 0. Então, 3 menos 3 é 0. Então, pessoal, viu como que a gente fez essa conta? Usando a reta numérica. Sempre que eu estiver somando um número negativo, eu vou voltar a quantidade de casas que o número representa. Como assim? Se eu estou mais menos 4, quer dizer que eu vou voltar 4 casas. Se eu estou mais menos 2, quer dizer que eu vou voltar 2 casas. E se eu estiver somando um número positivo, aí eu vou fazer o processo contrário. Ao invés de voltar, eu vou adicionar. Então, eu vou andar para o lado direito. Agora, sempre vai ser necessário fazer conta usando reta numérica? Não, mais para frente a gente vai ver um exemplo em que a gente não usa reta numérica. Vem comigo descobrir um pouquinho mais sobre essas contas entre números inteiros, juntando positivo com negativo. Menos 4 mais 5. Olha, o que isso representa? Eu estou lá no menos 4. Então, eu vou somar 5 unidades. Lembra que eu falei que se eu estou somando, eu vou andar para a direita, porque eu estou somando um número positivo. Do menos 4 até o mais 5, aonde que eu parei? No 1. Então, essa conta menos 4 mais 5 tem como resultado 1. Para pensar. Menos 4 mais 5 é a mesma coisa que 5 menos 4. E 5 menos 4 é 1. Agora, e se eu tiver
1 menos 5. Bom, eu estou lá no 1. Eu vou voltar 5 unidades. Aonde que eu vou parar? No menos 4. Então, gente, o resultado dá menos 4. Mas como que eu posso fazer essa conta sem a reta numérica? Eu posso fazer 5 menos 1. E repito o sinal do 5, porque o 5 é maior do que 1. Então, 5 menos 1 é 4. Repetindo o sinal negativo, eu tenho o resultado menos 4. Agora, olha esse exemplo. A temperatura do freezer era de menos 15 graus Celsius. E ao faltar energia elétrica, a temperatura subiu 6 graus. Se ela subiu, ela foi para cima. Alice, ela quer saber a que temperatura se encontra agora o freezer. Está observando o exemplo aí? Bom, onde será que vai parar? Vamos fazer o esqueminha. Está lá no menos 15 graus Celsius. Vai subir 6 unidades. Pensa isso como uma reta numérica que está em pé. Então, ao subir 6 unidades, qual foi a conta que eu fiz? Menos 15 mais 6. Lembra que eu falei? É só subtrair 15 menos 6 e repetir o sinal de menos. Qual o resultado que dá? Menos 9. Você observando o termômetro, menos 15 ao subir 6 unidades, parou exatamente aonde? No menos 9. Então, o freezer ficou com menos 9 graus Celsius. Agora, observe esse exemplo. A Lorena foi viajar. Ao sair do Rio de Janeiro, os termômetros marcavam 15 graus Celsius. Ao chegar em São Joaquim, os termômetros marcavam menos 3 graus Celsius. Quero saber qual foi a variação de temperatura que ela sofreu. O que é uma variação de temperatura? É do maior menos o menor. Então, a gente tem a seguinte operação. Eu estava lá no 15 graus Celsius e foi lá para o menos 3. Observe, essa parte cinza com essa parte vermelha. Aonde que parou? Pensa como se fosse uma reta numérica. Tá vendo aí? Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? A variação é a diferença entre 15 e menos 3. Então, eu tenho 15 menos menos 3. Observe que aparece menos, menos 3. Eu não posso trabalhar com esses dois sinais. Então, na verdade, eu estou fazendo o quê? A soma do oposto de 3. Então, equivale a 15 mais 3, porque eu estou juntando essas duas temperaturas. E 15 mais 3 dá o quê? 18. Então, a variação entre 15 e menos 3 é de 18 graus Celsius. Então, com esse exemplo, você percebeu que dá para fazer a conta sem usar a reta numérica. A gente tem que ficar atento aos sinais. Se você tiver dois sinais juntinhos, você tem que ver. Existe uma regrinha. Quando eu tenho dois sinais juntos, ora eu vou usar o mais, ora eu vou usar o menos. Como assim, professora? Se os sinais são iguais, eu vou substituir pelo mais. Se os sinais são diferentes, eu vou substituir pelo menos. E para fazer a conta? Bom, na hora de somar, você vai pensar, se eu tenho dois números com o mesmo sinal, eu vou somar os números e repetir o sinal. E se eu tenho dois números com sinais diferentes, um negativo e um positivo, eu vou subtrair os números, o maior módulo do menor módulo, e vou repetir sempre o sinal do maior. Ficou confuso? Não fica confuso, não. Vamos ver o esqueminha para você entender melhor o que eu estou falando. Olha, se eu tenho dois números com o mesmo sinal, você vai somá-los e manter o sinal. Eu vou dar o exemplo daqui a pouco. Se eu tenho dois números com sinais diferentes, você vai sempre subtrair o maior do menor, o maior módulo, e você vai manter o sinal do maior módulo. Exemplo. Eu tenho aqui 7 mais 3. 7 é positivo, 3 é positivo. 7 mais 3, mais 10, ou apenas 10. Agora eu tenho menos 7 menos 3. 7 é negativo, 3 é negativo. Eu estou juntando dois números negativos. Então, eu vou somar o 7 com o 3 e repetir o sinal de menos. Dá menos 10. Agora, para números diferentes, com sinais diferentes. Eu tenho 7 menos 3. Essa conta é facinha de fazer. 7 tiro 3, 4.
Mas e se eu tiver menos 7 mais 3? Eu também vou fazer 7 menos 3. Só que na hora de colocar o resultado, eu vou repetir o sinal do 7, que é negativo. Então, o resultado dá menos 4. Observe, eu tenho uma tabelinha aí que representa saldo de gols. Você sabe o que são saldos de gols? Bom, é gols marcados menos gols sofridos. Então, para você achar o valor do saldo de gols, você tem que subtrair a quantidade de gols marcados pela quantidade de gols sofridos. Eu já sei que o saldo deu 8 e os gols marcados foram 15. Qual é a conta que eu tenho que fazer para achar os gols sofridos? É só pegar o gol marcado e subtrair o saldo, que vai ficar 15 menos 8. Continha fácil. 15 menos 8 é quanto? 7. Então, ele sofreu, o time A, 7 gols. Agora, eu tenho a quantidade de gols marcados, tenho a quantidade de gols sofridos e quero achar o saldo. O saldo não é gols marcados menos gols sofridos? Então, vai ficar, nesse caso, 10 menos 15. Mas eu posso? Nós já vimos que podemos fazer esse tipo de conta. Basta eu subtrair 15 menos 10 e repetir o sinal de menos. Então, eu tenho como resultado menos 5. Eu agora tenho os gols sofridos, o saldo de gols e quero achar os gols marcados. Então, eu vou fazer qual conta? Saldo de gols, que é menos 3, menos os gols sofridos, que dá menos 7. Ih, professora, ficou confuso. Como assim? Olha só, você está subtraindo aqui os gols sofridos. Você tem 2 sinais iguais aí negativos. O que você vai fazer? Lembra que eu falei? Se esses sinais que estão juntos forem iguais, você vai substituir por quem? Pelo mais. Então, na verdade, qual é a operação que eu estou utilizando? Menos 3 mais 7. Menos 3 mais 7 é a mesma coisa que 7 menos 3. Então, eu tenho como resultado quem? O 4. E na letra D, o time D, eu sei que eu marquei 9 gols e o saldo deu 0. Pensa, se o saldo é a subtração entre os gols marcados e os gols sofridos, basta eu fazer o quê? 9 menos 0, que dá o quê? 9. Então, 9 menos 9 não é 0? Então, ele fez 9 gols e sofreu 9 gols, por isso o saldo ficou 0. Observou que nesse último exemplo, nós não utilizamos a reta numérica, utilizamos apenas o quê? As regrinhas da adição e da subtração. Agora, para finalizar a aula, a gente vai para um último exemplo, que fala sobre saldo bancário. Você sabe o que é saldo bancário? Saldo bancário é a operação entre tudo que entra na conta e tudo que sai. O que entra, no caso o dinheiro que entra, a gente chama de crédito. O dinheiro que sai, a gente chama de débito. Por exemplo, se eu faço um depósito, está entrando dinheiro na minha conta, então é um crédito. Se eu faço um Pix, eu estou tirando dinheiro da minha conta. Então, é o quê? Um débito. Vamos ver o exemplo para poder a gente verificar melhor como faz esse tipo de operação. Então, a Dona Maria, ela tem o seguinte histórico. Ela tinha R$600 na conta, por isso que tem o C ali, R$600 de crédito. Ela tirou R$95 através de um Pix. E depois ela depositou R$100. Se ela depositou R$100, entrou R$100. Então, para poder achar o saldo dela, qual é a operação que eu tenho que fazer? Olha, ela tinha R$600, 600 positivo. 95 ela tirou, 95 negativo. 100 ela colocou, 100 positivo. Por isso, nós vamos ter a conta 600 menos 95 mais 100. E agora são 3 números. Como que eu faço essa conta? Para facilitar, eu vou juntar os que têm o mesmo sinal. Nesse caso, eu vou juntar quem? O 600 e o 100. 600 mais 100, 700. Aí, desses 700, eu vou tirar 95. Só fazer a continha simples, 700 menos 95. Nem armei, já vou colocar o resultado direto. Então, 700 menos 95, 605. Por isso, o saldo da Dona Maria é
de R$ 605. Agora você já sabe como que a gente faz esse tipo de conta, né? Então, o saldo bancário é só você fazer a continha entre tudo que entrou, que são os créditos, e tudo que saiu, que são os débitos. Pensa, se você tira mais do que você tem, você fica devendo. Então, o saldo fica o quê? Negativo. Se você coloca mais do que você tira, aí você fica com dinheiro. Então, o saldo fica o quê? Positivo. Bom, gente, não deixe de fazer as atividades do caderno pedagógico, tá? E estude, pratique. Matemática, a gente precisa praticar para poder ficar bem confiante nas continhas que estamos fazendo. Até a próxima e tchau, tchau!